Agora vamos entrar mais a fundo na psicologia humana e entender, assim como tudo, que as nossas decisões hoje estão conectadas com crenças, com histórias que aconteceram lá no passado. Questionamento. Pensa o seguinte, e se os acontecimentos que aconteceram na sua vida não foram 100% reais? E se a história que você contou para você sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida não foi algo que realmente aconteceu? Mas você acaba tendo uma história tão boa, tão bem contada, que faz tanto sentido para você justificar aquilo que você acredita. Porém, essa história, como eu disse, pode não ser real. Existe um conceito incrível na psicologia chamado de confabulação. É o ato de você fazer algo de forma automática, sem saber o motivo real do porquê você faz aquilo. Imagina alguma cena que foi muito marcante na sua vida. Pode ser algo muito feliz, algo muito traumatizante, né? Agora você pega e coloca o botão de mute naquela cena. E aí você começa a presenciar ela de fora. Eu te pergunto, o que você está vendo ali? Qual que é o significado que aquilo tem para você? Será que aquela situação aconteceu do jeito que você criou ou você deu um significado para ela? O grande ponto aqui é entender realmente o significado que você deu para aquele acontecimento. Porque é ele que está guiando a sua história, né? E esse significado ele pode ser mudado. Você trazer isso para um outro contexto. Isso serve, obviamente, para qualquer acontecimento que você já teve ou vai ter na sua vida. Aqui vem mais um ponto interessante, que a presença no momento, ela serve para isso. Para você parar de interpretar as coisas no formato que vai te prejudicar lá na frente. Então, no momento que você trabalha internamente, você está ganhando esse nível de clareza para dar o significado correto, o entendimento correto para a situação. E aí parar de viver uma história que não é real. E uma das formas que eu aprendi isso foi também na época do poker, no momento onde eu contratei um dos maiores mental coaches do mundo, e ele é um mestre em hipnose. Então, como que ele fazia isso? Primeiro, você reconhecia aquele problema, você entendia que aquilo no passado estava te prejudicando, aí ele, através da hipnose, colocava você num estado de consciência para que eu voltasse no passado, olhasse aquela situação e reprogramasse aquilo. É algo bem interessante e que me ajudou bastante ao longo dessa jornada. Tem um livro chamado Blink, do Malcolm Gladwell, em que ele traz a perspectiva de que você toma as decisões de compra 7 segundos antes. Então o seu subconsciente decide 7 segundos antes fazer algo. E aí quando você toma a decisão, o que você faz? Você vai justificar ela de forma racional, da forma mais plausível possível. Só que muitas vezes é apenas você se enganando. O self-deception, para você aceitar a conviver com aquela decisão. Então quando a gente traz para um contexto financeiro, todas as suas compras acabam sendo feitas pelo emocional antes de você saber. Ele já decidiu e agora você só precisa criar uma história racional para justificar aquilo. A mesma coisa para todas as situações do nosso dia a dia. Isso gera o quê? Gera impulsividade das compras e, obviamente, as marcas e produtos estão falando com o seu lado emocional, não com o seu racional. E ao entender que existe esse jogo, você vai ficar muito mais presente, conscientemente, para conseguir decidir melhor. E aí, se você pensa em empresas com propósito e empresas sem propósito, você começa a analisar todo esse jogo. Imagina uma empresa sem propósito que tem como nicho crianças. O quanto ele ataca o emocional das crianças para conseguir o que quer. E aí com essa consciência você vai parar de jogar o jogo, né, e a ilusão de falar eu quero e confundir com eu preciso. Né? Você geralmente está num cenário em que você só quer, mas aí você fala eu preciso disso. Claro, às vezes vai precisar de algo. Mas a gente cria essas histórias para justificar. E às vezes é só um eu quero. E eu quero é trabalhado com outras ferramentas, que não às vezes comprando. E o nosso cérebro, ele funciona muito bem com histórias. Esse é o motivo para analogias, para metáforas funcionarem tão bem, porque elas são muito poderosas. Eu imagino que você deva gostar de seriados, de filmes, porque ele vem com histórias que prendem. Só que pensa o seguinte, se alguma história acontecer muitas vezes na nossa vida, parece que isso acaba se tornando a nossa vida. Se você viveu algo no passado muitas vezes, você vai viver isso no futuro sem perceber. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, de novo, pega lá o seu fone, pega o seu caderno e vai meditar sobre isso. Vai tentar entender, cara, qual é a sua história sobre o dinheiro. Então lembra das coisas do seu passado, experiências com seus pais, amigos, professores, tudo o que aconteceu que pode ter impactado de alguma forma a sua história. É você relembrar as suas primeiras impressões sobre dinheiro, as suas primeiras experiências, todas as conversas que você teve com a sua família,
né, em churrascos da família, em que você escutou o seu tio falando alguma coisa e aquilo ficou marcado para você? Qual que é a história que foi implantada no seu cérebro sobre o dinheiro? O que você significou e que pode estar te atrapalhando? Você cresceu num ambiente onde o dinheiro era visto como uma coisa boa, ou você cresceu num ambiente em que o dinheiro era visto como uma situação ruim? O que você cresceu escutando? Eu, por exemplo, cresci com algumas frases do tipo: dinheiro não nasce em árvore. Político ladrão tem muito dinheiro. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro é político ladrão. Para você ser uma pessoa boa, você não pode ter muito dinheiro. Então, você começa a associar de uma forma mega errônea esse cenário. E quando você pensa nisso, não necessariamente isso vem com clareza para você, né? Você acha que isso não está acontecendo. Mas se isso foi implantado desde lá da sua infância, você olha para o dinheiro e automaticamente você faz, de alguma forma, ele ser gasto. De alguma forma, você não ter ele. Então, reflete profundamente e traz luz e consciência para isso. E diante dessa reflexão, pensa o seguinte: se você tem um problema de vista e o médico, ao invés de te dar as lentes para o seu problema, ele dá apenas um óculos de sol sem grau nenhum. Você vai estar de óculos, você vai estar se sentindo bonito, mas com a visão ainda borrada. A lente ela não está certa, porém a gente acaba se adaptando a ela porque alguém disse que era isso. E aí o pensamento é: e se a gente estivesse olhando o mundo com as lentes erradas? Quando você está sem as lentes certas, você enxerga tudo confuso e num formato mega curto prazo, né? Porque você só está enxergando mais ou menos alguns passinhos na frente, né? Você não consegue, com confiança e amplitude, tomar uma decisão. Pega o cenário de um carro andando numa estrada escura. Você vai devagarzinho, você não consegue avançar muito porque pode ter qualquer coisa aí na frente. Aí de repente você liga o farol e consegue enxergar lá na frente. Nesse momento você acelera mais, você tem clareza que você pode ir mais forte. Então nesse momento você começa a se questionar. É o momento que você vira um hacker da realidade, começa a realmente colocar as lentes certas e aí tudo fica claro e óbvio para você. Então a mesma coisa quando você começa a questionar o significado que você deu para as coisas da sua vida. Pode ser exatamente o momento que você troca essas lentes e ganha clareza. E o grande intuito do Moving Up, inclusive, é exatamente esse, né? Proporcionar uma expansão de consciência em todos os pilares da vida e ajudar todo mundo a potencializar ainda mais as suas lentes. Então, de novo, tudo que você escutou, tudo que você acreditou, será que é assim mesmo? Será que a situação financeira que você se encontra no momento foi apenas uma crise? Será que é o dinheiro que fez alguém ser bom ou alguém ser ruim? Dinheiro e fortuna, na minha visão, servem como um acelerador, um potencializador de quem você é. E é assim que funciona o mundo do dinheiro. Então aquela pessoa que é rica, porém ela é egoísta, ela é mal educada, ela é mesquinha, ela é arrogante, as pessoas pegam e falam: não, olha o que o dinheiro fez com a pessoa. Não, errado. Essa pessoa sempre foi assim, com ou sem dinheiro. Só que o dinheiro fez o quê? Potencializou, expôs ela. A mesma coisa acontece por outro lado, quando a pessoa é boa, quando a pessoa é generosa, quando é uma pessoa íntegra, quando é uma pessoa que, enfim, tem características boas, isso vai ser exposto para o mundo de uma forma mais intensa. E agora, depois de você ter analisado mais a fundo todas as histórias que você escutou, que você contou para você, qual que é a situação financeira que você está agora? De forma brutalmente honesta com você. Você não precisa compartilhar nada com ninguém, não precisa ir na comunidade, postar seu saldo bancário, fazer nada. É preto no branco, é você com você mesmo. Você está confortável com a sua situação financeira agora? Se não, existe uma investigação a se fazer. Totalmente natural, é só uma investigação. Deixa eu dar uma olhada nessa raiz do problema. E aí, a partir desse entendimento e desse ressignificado, você começa a realmente se abrir para outras possibilidades, para percepções de falar: cara, eu posso ter dinheiro de forma ilimitada. Começa a tentar entender esse jogo. Vamos falar agora sobre ressignificação e como fazer isso de forma prática e da melhor forma com relação ao dinheiro.